Graças e paz, meus queridos. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus permanece em nossas vidas, em nossos lar, se assim demos lugar. Que a cada dia possamos nos santificar, buscar a presença de Deus, pois o tempo está próximo. Tempos difíceis, mas com Cristo no barco tudo vai bem. Deixarei aqui Romanos capítulo 12, que nos fala assim: não se amolde os padrões desse mundo, mas vos transformei pela renovação das nossas mentes, que viemos ter a nossa mente transformada, renovada por Cristo, porque os dias são maus, somos sujeitos a pensar coisas que não convêm, mas que viemos estar com a mente focada em Cristo, esquecer as coisas velhas, pois há muitos ainda que não transformou a mente, ainda está naquele passado ainda, buscando as coisas velhas, mas Cristo fez tudo novo, mas há um foco nas coisas velhas que não consegue mudar. Então, Paulo escrevendo essa epístola, esse capítulo, nos dá um alerta que devemos, cada dia estar com a mente transformada, renovada, pensando em coisas boas, não coisas mal que vêm para derrubar a pessoa, para pensar em coisas banais, mas que todas as coisas novas, que o Espírito Santo de Deus nos oferece, que nos dá capacidade da gente, pensar. Então isso é bom. As coisas que a gente aprende da palavra, então que viemos cada dia renovar, porque há muitos que ainda está com a sua mente ainda nas coisas velhas, não muda, então se tornam religiosos, mas eles não procuram mudar, o foco ainda está no antigo. Então a mente tem que ser transformada, renovada a cada dia, pois Cristo diz: dou um novo mandamento. Então, se deu um novo mandamento, a gente temos que honrar esse mandamento, e buscar algo novo na palavra, pois a sua palavra cada dia se renova. Então, nós não podemos ficar com a mente, no passado, no antigo, vendo as coisas lá, ou lendo as coisas lá e ficando, com a mente só naquelas coisas que já foi passado, a qual a própria Bíblia, as Escrituras nos mostra, que tudo se fez novo. Então não se coloca vinho num odres velho, porque se rompe. Cristo falou sobre isso. Não se coloca remendo em roupa velha, porque ele vai se rasgar. Então que possamos a cada dia estar renovado nessa palavra, nas promessas de Deus, para que a gente venha fluir, todos os dias. Esses dias eu estava olhando um jovem, acho que é de Moçambique, prega a palavra. Então ele estava carente de umas bíblias para dar aos colegas dele, São os meninos que pregam muito a palavra, eu vejo ali, acompanho eles já aqui há muito tempo. E ele pediu um certo líder lá, umas bíblias, mas ele só podia dar essa bíblia se ele frequentasse, aquela congregação dele. E eu vejo que eles são jovens, que eles são missionários, eles correm para dentro da palavra, eles são uns caras batalhadores, corre atrás, das almas, de ganhar, alma para o reino. Eles estão prontos para, colher fruto. Então, mas a gente vê que por causa que não, eles não quis, participar da congregação, porque nós somos um corpo. Então nós estamos focados na cabeça, que é Cristo. Então não há divisão.
Então, mas os homens, né, focam num templo e eles têm que honrar aquilo ali, que senão, né, a mente não mudou, a mente continua vazia, presa, né, não muda. Porque quando a gente vai olhar na palavra, a gente vê que não estou tirando ninguém do templo, congrego num templo, mas a gente tem que ver, né, as nossas ideias, como é que funciona dentro da palavra. Porque se a gente for observar Atos 7, né, do versículo Atos 7, do versículo 47, 48, né, que é os 49, 50, 51 até o 52, principalmente o 49, né, que diz que Deus não habita num templo feito por mão de homem. O Atos 17 também fala a mesma coisa, o versículo 23, 24, 25. Então vai falar que quando Davi quis construir um templo, que não foi permitido para ele edificar um templo, então Deus permitiu que o seu filho, né, construísse esse templo. Que um templo é edificado pela mão do homem. A gente tem que observar isso. Um templo é edificado pela mão do homem. Mas Deus ajuda e Deus edifica também, que tudo é edificado em Deus. Mas um templo é construído, assim como uma casa, pela mão do homem. E ela está sujeita, né? Quem faz pela mão do homem está sujeito a cair. Então, foi construído o templo, assim, o templo de Salomão. Mas nos anos 70, né, antes disso, né, quando Jesus veio para, né, reinar nas nossas vidas, então o que aconteceu? Jesus profetizou, né, que aquele templo já estava profanado, que ele derrubaria, em 3 dias ele edificaria um templo, né, no nosso ser, no seio dos hebreus, no seio dos judeus, né, que acreditava na sua promessa, na sua palavra e no seu sacrifício da cruz. Então, mas muitos não reconheceram, porque um templo de pedra foi edificado pela mão do homem, né? Tudo que edifica é Deus, mas o templo foi construído pela mão do homem. E Jesus Cristo, né, que morreu em uma cruz, né, ele, né, achou por bem de habitar em um templo que é o nosso corpo, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, e todas as cartas de Paulo estão falando sobre isso. Então, Deus não habita num templo feito por mão de homem, numa pedra. A gente vai lá, congrega, ou que seja numa casa, ou que seja num galpão, ou que seja dentro de uma barraca, nós congregamos, né? Mas não que Deus está lá dentro, nós temos que estar com a nossa vida no altar, para que Deus, né, na hora que a gente estiver prestando o nosso culto racional, o Espírito Santo de Deus esteja com quem está ali dentro do templo. Pois se for reprovado, como está em 2 Coríntios 13, né, se já foi reprovado, vamos fazer sacrifício em vão. Vai e volta e nós estamos reprovados. Não observamos se já caímos da graça, né? Mas temos que habitar em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e passaria para o segundo vídeo.